Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa tarde a todos. Boa tarde os que estão aqui no ambiente interno, no ambiente externo e os internautas também, né? Que Jesus possa abençoar as nossas reflexões dessa tarde e noite de hoje, em que nós escolhemos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são mansos, brandos e pacíficos. Kardec pega duas das bem-aventuranças de Jesus e une nesse capítulo, né, que são os bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, Mateus capítulo 5, e bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, Mateus 5, capítulo 5, versículo 9. Então, Kardec une essas duas bem-aventuranças, né, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos refletir um pouquinho sobre essas duas. Temos outras, né? Quem não conhece, é bom, né, que conheçamos, porque nós sabemos da importância das bem-aventuranças para todos nós. E nós hoje vamos fazer uma proposta um tanto quanto audaciosa, mas nós vamos fazer porque se faz necessário. Nós sabemos que, de acordo com a visão do mundo, ser brando, ser pacífico, muitas vezes é confundido com ser covarde, passivo, esse no olhar do mundo. Evidentemente, esse não é o olhar do Cristo, né? E o que nós queremos hoje é nos determos no entendimento do Cristo, para que a gente possa compreender melhor esses ensinos. Porque os próprios discípulos, nós vamos ter oportunidade, não entendiam muito bem a mensagem do Cristo. Tinham dificuldades. Por quê? Porque estavam presos ao entendimento humano, ao entendimento que vinha regendo os comportamentos durante muito tempo. Então, nós trouxemos para iniciar essa nossa reflexão a mensagem do livro Boa Nova, que é o capítulo 11, o Sermão do Monte. Então, o livro Boa Nova, nós temos vários capítulos que tratam das passagens do Cristo na Terra pelo espírito Humberto de Campos e pela psicografia de Chico Xavier. Então, são passagens belíssimas, né, que retratam os acontecimentos do Cristo, né, com os seus discípulos, com o povo, trazendo a sua mensagem. E de uma forma muito poética, que quem gosta consegue viajar nesse conteúdo, consegue acompanhar e, às vezes, visualizar o que é contado pelo espírito Humberto de Campos. Então, nós fizemos um resumo desse capítulo, que é o capítulo 11, porque ele é um pouco extenso, e nós fomos tirando os fatos principais. Então, conta-nos o espírito Humberto de Campos que, difundida as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte,
os sofridos habitantes das aldeias de Cafarnaum, Corazim, Magdala, Betsaida, eles queriam se aproximar do Cristo e por isso buscavam muito os discípulos, porque sabiam que os discípulos tinham aquele contato diário com o Cristo. Então, assim, os discípulos eram procurados pela multidão, né? Filipe, em caminho, era procurado por muitos deles. Pedro tinha a casa rodeada por doentes e aflitos. Mateus, também conhecido como Levi, o coletor de impostos, certa feita, em sua residência, recebia alguns daqueles desalentados da sorte, pessoas sofridas que passavam por dificuldades, mas que iam em busca de algum conforto. Então achavam que buscando os discípulos, eles obteriam esse conforto. Então, Levi recebeu várias pessoas em sua casa. E essas pessoas diziam que queriam conhecer mais sobre o reino proposto pelo Cristo e que queriam, quem sabe, colaborar com esse novo reino. Aí Levi dizia: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem emanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigiu a 3 especialmente, que eram seus conhecidos, e ele dirigiu-se a esses: que podeis realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquilas, não foste abandonado pela própria família ao peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa em tuas atuais aflições? Ora, essas palavras rudes de Levi caíram como um balde de água gelada nas esperanças daqueles 3 sofredores, mas que buscavam, de alguma forma, a reabilitação, um conforto, uma ajuda. E o peso daquelas palavras maltrataram. Aqueles 3 abaixaram as suas cabeças e saíram tristes. Mas havia uma esperança, porque o Cristo pregaria aquela tarde no monte. E eles saíram. Quem sabe o Cristo ministraria os ensinamentos que eles necessitavam ouvir. E lá se foram. Decorrido alguns instantes, Jesus chegou à casa de Levi em companhia de André. E Levi, muito certo do que tinha falado, muito confiante, contou a Jesus o que tinha acontecido. E ainda falou que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos. É justo esperarmos até a colaboração dos pescadores de Cafarnaum, são fortes e desassombrados. Mas esses desafortunados que nos procuram, Jesus, o Mestre, né? O sol das nossas vidas, fixou um olhar com um profundo desvelo e, batendo-lhe no ombro, disse: precisamos, Levi, amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes deserdados da família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Buscando os oprimidos e aflitos, os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. É necessário, Levi, que amemos os infortunados do mundo, os vencidos da sorte. É sobre eles que suspiram por um ideal mais santo e mais puro,
que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós desejosos de colaborar com a Boa Nova. Por certo, trariam consigo legiões de guardas, de soldados, de espadas, prisioneiros. Não aceitariam que pregássemos a mensagem para eles, os sofridos. Com certeza, ergueriam templos suntuosos, protestariam com as nossas pregações. Não, Levi, o amor não age com inquietação. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. André e Levi escutaram aquela lição com muita emoção, com os olhos úmidos de emoção. E nesse tempo chegaram Pedro, Tiago e João, e eles saíram para um monte mais próximo. E Jesus começa. Aproxima-se da multidão, o crepúsculo descia num deslumbramento fascinante, conta-nos Humberto de Campos. Centenas de criaturas se aproximavam a fim de ouvir o Senhor. Velhinhos trêmulos, crianças doentes, homens maltrapilhos, mulheres agarradas aos seus filhinhos, e Jesus ali estava, como o sol, a clarear os momentos de tempestade e dor que aquelas almas viviam. E Jesus, deixando-se perceber que era para eles e por eles que ele viera à terra, os vencidos, os sofredores do mundo, e como esclarecendo a Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, pela primeira vez, Jesus pregou as bem-aventuranças celestiais. E por muito tempo falou do que era necessário para obter o reino de Deus. O que era realmente importante para que nós adentrássemos nesse reino. Falou do amor, que só o amor seria capaz de realmente trazer a libertação. Então nós sabemos, meus irmãos, que depois do Sermão do Monte, a humanidade não ficaria como antes. Porque antes era a apologia da força, do poder, da lei, olho por olho, dente por dente. E Jesus vinha trazer uma proposta diferenciada, né? Diz o espírito Amélia Rodrigues que o Sermão do Monte é a Carta dos Direitos Humanos. Diz Gandhi que se todos os livros da humanidade se perdessem e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido, porque o Sermão do Monte representa um código de ética, de justiça. E Gandhi dizia mais: se nós o seguíssemos, seríamos felizes. E ele não entendia porque os cristãos não conseguiam seguir e compreender o Sermão do Monte. Porque ele teve contato com o Sermão do Monte justamente porque não entendiam porque os ingleses, que diziam cristãos, cometiam tantas atrocidades, tantas intolerâncias, tantas dificuldades ao seu povo. Então ele foi ter o contato com o Sermão do Monte. E mesmo não sendo cristão, Gandhi assimilou muitos daqueles conceitos e foi incorporando em sua existência, que nós vamos ver adiante. Então, esse capítulo 9, que depois a gente vai ler com paciência, porque tem vários itens em casa, ele nos fala das injúrias e violência, ele nos fala da cólera, da necessidade da paciência, que é a ciência da paz, da doçura, da afabilidade, vários capítulos, né? Mas hoje,
a nossa proposta, ela é de então refletirmos esse capítulo, não pensando na violência como a gente vê, né? Porque a gente se prende na violência das guerras, na violência dos assaltos, na violência dos sequestros, né? Nas grandes violências. Mas esse capítulo, ele propõe que a gente veja essa violência, mas a violência nossa, de cada dia. A violência que nós cometemos com as nossas palavras, a violência que nós cometemos com a nossa falta de paciência, a violência que nós cometemos no nosso dia a dia quando somos intolerantes, quando não paramos para ouvir o outro, quando não sabemos a hora de calar, de silenciar, porque às vezes o silêncio é importante. Então, a proposta nossa nessa reflexão é de pensarmos nessa violência. E vamos pensar no fato narrado por Humberto de Campos. A atitude inicial de Levi foi branda, foi mansa. Quando ele julgou aquelas pessoas que ele conhecia e dizia que aquelas pessoas não tinham condição de colaborar ou de adentrar o reino de Deus. Quanta dor, imaginemos, que as pessoas sentem quando ouvem palavras tão duras, tão rudes. Nós sempre nos queixamos da violência, das guerras que dilaceram vidas, do tráfico, de todas essas violências que nós temos, que entram pela nossa casa todos os dias na televisão, ou na comunidade que estamos inseridos, na cidade, enfim. O mundo está perdido. Muitas vezes nós falamos isso. O mundo está perdido, os jovens se perderam. Nós falamos isso. Mas essa frase, o mundo está perdido e os jovens se perderam, ela foi pichada no muro da Babilônia, 2.700 anos. Então, meus irmãos, nós vamos pensar hoje nas pequenas violências do nosso cotidiano. Madre Teresa de Calcutá dizia: não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Profundo. Não devemos permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E como é isso? Uma palavra de otimismo, ou então o ouvir atentamente, com cuidado, dar uma esperança, ou se não falar nada, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, mas em que a gente esteja disposto a passar carinho, a passar um pouco de esperança. E ela ainda falava: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Outra profundidade. Levi julgou. Naquele momento ele não teve tempo de amar. Se a gente passa o tempo todo nos fixando no lado negativo de alguém, nós não vamos ter tempo de amá-la. Não conseguiremos amá-la em nenhum momento. Porque nós só conseguimos ver aquela dificuldade. A gente só consegue se deter naquele desajuste da pessoa. E tudo que ela faz é porque ela é assim. Então tudo acontece porque ela é assim. E a gente não consegue amar. Ela ainda fala que essa então, mais profunda ainda. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado.
É tão fácil a gente dizer que ama pela internet, pelo Face, pelo WhatsApp. Quantas vezes a gente coloca, te amo, saudades. É fácil, porque estão longe. Mas amar aquele que está do nosso lado, próximo, mais próximo, no dia a dia, aquele que nos conhece, que também sabe das nossas limitações, é difícil. É aí que surge, é nessa relação onde os conflitos surgem. Então é por isso que a gente fica pensando, meu Deus, a minha família, eu não quero essa família, eu quero outra família, né? A família de fulano. Mas só que nós retornamos com a família certa, inseridos no contexto real e no contexto que nos é necessário para o nosso crescimento e para o crescimento do outro. Então não adianta rebelar, porque as leis de Deus são justas. A lei de causa e efeito, ela é justa. Então se faz necessário nesse convívio tentar minimizar os conflitos que existirão, porque são conflitos que muitas vezes iniciaram, ou melhor, né, na maioria das vezes iniciaram em outra existência. Então a gente se reúne nessa para ter uma nova oportunidade de tentar reajustar, de tentar minimizar esses conflitos. Então por isso se torna difícil, por isso não é fácil. Agora, amar aquele no trabalho, que a gente passa algumas horas, né? Às vezes a gente até pisa na bola, mas é mais fácil, né? Amar os amigos, não estão sempre com a gente, né? Com eles, muitas vezes, nós usamos o verniz social, mas com aqueles que caminham cotidianamente do nosso lado, principalmente dentro do nosso lar, é que realmente não há máscaras. Por isso as dificuldades são gritantes, são maiores. Alguns sociólogos afirmam que se no mundo houvesse paz, seríamos pacíficos. Será? Alguns sociólogos afirmam que se no mundo houvesse paz, seríamos pacíficos. Aí nós conhecemos essa história que um rei fez um concurso de pintura. E ele queria que aqueles quadros retratassem a paz. E ele então premiaria o melhor quadro que retratasse a paz. Dentre muitos quadros, ficaram 3 finalistas. O primeiro quadro representava uma paisagem belíssima, uma pastagem imensa, com flores, com borboletas coloridas bailando no ar. Era lindíssimo. O segundo quadro representava aves voando no céu, sobre as nuvens, voando naquele céu azul anil. Representava a paz. Belíssimo. O terceiro quadro mostrava um grande rochedo, sendo açoitado por ondas violentas em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos, o céu escuro. E para surpresa de todos, esse quadro foi escolhido. E, logicamente, os outros 2 finalistas se rebelaram. Mas como? Como esse quadro, com essas cenas escuras, com essas cenas violentas, ondas açoitando os rochedos, como esse quadro pode vencer? E o rei falou: vocês repararam que, em meio à violência das ondas e à tempestade, há numa das fendas do rochedo um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? Aí os 2, sim. Mas, antes que eles concluíssem, o rei ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos difíceis, nos permite repousar tranquilos.
Paz não significa estar sem ruídos, sem problemas ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, nosso coração pode estar calmo e tranquilo. Então, meus irmãos, Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, Jesus confirma aí que há dois tipos de paz: a paz do mundo e a nossa paz interior. E aí, no Sermão do Monte, ele disse: os mansos ou os brandos possuirão a terra. Que terra? Que terra é essa? A gente aprende com a doutrina espírita que o nosso planeta está passando da fase de expiações e provas para a fase de regeneração. O planeta está progredindo. E o novo planeta regenerado é aquele que os espíritos já estarão voltados para o bem. A proposta será vivenciar o bem, vivenciar a paz. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. Mas nesse livro, o Código do Monte, os Virtudes do Sermão da Montanha, o psiquiatra espírita, Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele vem nos trazendo, além dessa visão de que a Terra passará para esse mundo de regeneração, ele nos traz a visão que antes de alcançarmos essa Terra regenerada, é preciso nós alcançarmos o nosso território íntimo. É preciso herdar a nós mesmos. Então, ele fala que precisamos ter nosso autodomínio. E é esse autodomínio que permitirá a diminuição da violência. Por quê? Porque aí já não serão mais os instintos que nos motivarão, nós já não deixaremos nos levar tanto pelas ações impulsivas, pelos instintos, porque conseguiremos dominar a nós mesmos. Então ele fala isso. E isso Piaget também falava, quando ele falava de autonomia. O que é a autonomia? É nós termos o controle de nós mesmos. Em outras palavras, é herdarmos a nós mesmos, como nos fala o Dr. Sérgio Lopes. Então, o que Piaget chama de autonomia é ter o controle da situação, é saber escolher, é saber a melhor forma de agir, administrar a própria vida sem nos deixarmos levar pelos conflitos exteriores. Esse é o pulo do gato. Essa é que é a verdade, né? Porque ainda hoje nós acordamos assim, com a proposta do pacifismo em nossa cabeça. Aí nós fomos ao centro, né? Ouvimos uma palestra falando da paz. Aí no outro dia, não. Hoje eu me proponho a ter um dia tranquilo, a ter paz. Aí tudo bem, é a nossa proposta, né? Só que a gente acorda e levanta e vê que o vizinho colocou o lixo dele no nosso portão. Aí a gente que as pessoas estão de férias e na casa do lado tá rolando um funk, né, em volume bem alto o dia inteiro. E aí pronto. Essas coisinhas já são suficientes para a nossa paz ir pelo ralo. Então, a paz proposta pelo Cristo é aquela paz em que o exterior não poderá tirar essa paz. Porque se a paz for uma conquista, ela não poderá ser arrancada de nós. Não poderá ser saqueada. Então, quando a gente fala, gente, perdi a minha paciência. Não perdeu, você na verdade não tem. Você precisa conquistar
Porque se é uma conquista da alma, se é uma virtude, e se você tivesse, você não perderia. A gente tem que ter essa consciência para poder a gente começar a trabalhar para alcançar. Porque, na verdade, nós não temos. Gente, perdi a minha paz. Foi o meu vizinho. Foi a notícia do jornal das 7, das 6 da manhã. Né? Aliás, a gente acordar e ligar o noticiário às 6 da manhã. Se nós ainda não temos nosso território íntimo, é péssimo. Pode acabar com o nosso dia. Porque a gente assimila uma onda de acontecimentos terríveis. Aí a gente já vai para o trabalho mal-humorado. Aí lá no trabalho, se alguém falar um negocinho assim, porque a gente já está angustiado com tudo que a gente viu, pronto. A paz foi embora. Foi pelo ralo. Então, mansuetude, nos diz o Dr. Sérgio Lopes, é essa virtude que permite à pessoa ter calma suficiente para administrar as situações conflitantes. Então, quando a gente pensar em mansuetude, nós vamos visualizar a história do rei. E nós vamos visualizar o quadro vencedor. Tumulto vai ter. Por isso que é questionável a fala dos sociólogos. Se o mundo tivesse paz, nós seríamos pacíficos. Não se pode afirmar. Porque a paz, ela não vem de fora para nós. Ela é uma conquista de dentro que se exterioriza, que vai para o exterior. E assim vai cativando, né? Por isso que se a gente pensasse mais o bem, se a gente buscasse mais o bem, os nossos pensamentos, né, as coisas já fluiriam de forma melhor. Se nós trabalhássemos mais. Porque o pensamento é força, é energia. Né? Então, tudo que a gente pensa de negativo, a gente acaba, em algum momento, colocando isso para fora. E já vai a negatividade. Então, o nosso propósito do bem vai por água abaixo. E aí a gente vem ao centro. Ouve a palestra, toma o passe. Né? No passe, a gente está recebendo as energias capazes de equilibrar os nossos centros de força. Estamos recebendo tudo isso. Mas como é que nós vamos manter isso mais ou menos equilibrado? Através do nosso pensamento, das palavras, dos sentimentos e das ações. Aí a gente faz tudo isso e lá fora a gente já vai... Entrou no carro, alguém vem e nos fecha. Pronto. É o suficiente para as energias que nós recebemos, dependendo da nossa reação, né? Elas vão. Aí a gente fala assim, gente, preciso tomar passe todo dia. Mas desse jeito, né? Haja passe. Porque a gente recebe, né? Mas a gente não consegue cultivar. A gente joga fora. E aí a gente lembra das grandes almas que nós estamos citando aqui. Madre Teresa de Calcutá, após receber o prêmio Nobel, saiu e logo um jornalista chegou, alguém abusado, que chegou para desestabilizar, chegou e perguntou: Madre, não acha que o que faz com as irmãs, aquele bem, socorrendo, cuidando de feridas? Então alguém abusado diz: não achas que o que fazem com as irmãs é uma gotinha d'água no oceano? Ela responde muito tranquilamente: sim, meu filho. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar. Mas o mar seria menor se faltasse uma gota. E saiu. Saiu, não deu importância. Agora, vocês imaginam, eu não consigo imaginar que a Madre Teresa de Calcutá tenha ido. Infeliz jornalista, né? Tomara que quebre o pé. Eu não imagino que ela, né, tenha reagido dessa forma. Não deu importância e saiu. E voltou para as suas atividades. E voltou para realizar o bem.
Então, hoje, a violência nos apavora. Mas só para nos acalmarmos um pouquinho, nós vamos lá na questão 784 do Livro dos Espíritos. E a gente até fica imaginando, como a minha mente imagina muita coisa, que Kardec fez essa pergunta, às vezes, no momento até que ele estava passando por alguma dificuldade, que ele passou por muitas, né? Não foi fácil codificar a doutrina, não era fácil o seu trabalho. Porque ele, antes de perguntar, ele fala assim: a perversidade do homem é imensa. Então ele já começa com uma afirmação: a perversidade do homem é imensa. Pelo menos do ponto de vista moral, não parece que ele recua em vez de avançar? Não parece? Todo mundo, tem gente que fez assim, porque a gente tem essa sensação, né? Tantos acontecimentos que às vezes a gente para pensar, gente, parece que a gente está regredindo, né? E os espíritos falaram: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, os espíritos mostraram que não é bem assim. Que Kardec pensava que ele estava se enganando, porque há sim o progresso. E para fortalecer essa resposta dos ensinos, há um psicólogo canadense chamado Steven Pinker, que em 2013 ele lançou esse livro aqui, Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Por que a violência diminuiu? E esse livro foi polêmico, porque não é só Kardec ou nós aqui que temos assim a sensação de que a violência, né, cresce. E ele mostrou, por A mais B, separando todos os períodos da história, ele foi fazendo gráficos onde mostrou que a violência foi diminuindo. Mostrou, por A mais B, uma pesquisa científica. E hoje nós observamos, só em pensar nos direitos humanos ainda há coisas equivocadas, mas hoje o ser humano ele luta, né, pelo direito, ele luta contra preconceitos, ele busca a melhoria da natureza, do planeta, porque já está cansado do sofrimento, como diz aqui a resposta de Kardec. Como vê que o mal está chegando no estágio que alguma coisa tem que ser feita para modificar aquilo ali. Então nunca se falou tanto, né, em preservar o meio ambiente, em preservar, nunca se lutou pelos direitos dos animais, como se luta hoje. Nunca se lutou contra os preconceitos. Né? Então nós vemos aí que há sim o avanço. Afinal de contas, o planeta está progredindo, nós estamos avançando, apesar das nossas dificuldades. E essa transformação não é de uma hora para outra, não tem um ano marcado. Ah, quando é que a Terra vai ser regenerada? Que ano, hein? Vai ser um processo, já começou, já iniciou. Espíritos que estão reencarnando, já voltados para o bem. Já voltados com uma inteligência, com uma capacidade, né, de comunicação, voltados para causas sociais, jovens, até crianças. Nós temos ouvido nos noticiários que lutam pela comunidade, que fazem campanha. Crianças fazem campanha para auxiliar outras crianças. Então nós vemos aí que esse processo, o progresso, embora lento, ele está alcançando. E nós não podemos parar e achar, né, que estamos vivenciando o pior momento, porque nós estamos a trabalho. E esse momento é muito importante. Então o manso, minha gente, o pacífico, não é passivo. Nós precisamos rever os nossos conceitos para não repetir equívocos.
quando eu estava no curso de formação de professores, eu tinha uma amiga que conversava com a gente e ela colocava o sofrimento dela na infância, porque ela sofria bullying, porque ela era gordinha. Na época, lógico que não era falado isso, bullying, mas ela sofria. E ela chorava e chegava em casa chorando. E se ela chegasse em casa chorando, ela apanhava. Ela apanhava e ela tinha um versinho que o pai ensinou e que ela tinha que seguir aquele versinho. Bateu, levou. Foi papai que mandou. E a gente conversava sobre aquilo e ela falava assim, gente, eu sofria porque mexiam comigo. E eu sofri em casa porque eu não podia falar nada, porque se eu falasse eu apanhava. E eu não queria bater. Eu não queria bater em ninguém. Então vejamos, meus amigos, as lições que nós passamos muitas vezes para os nossos filhos, para os nossos netos, que os fortes são os que revidam, que os fortes são aqueles que mostram maior força, que os fortes são aqueles que muitas vezes oprimem, que pisam, que falam mais alto. Na visão do mundo, o manso, o brando, o pacífico, ele é passivo. Às vezes até um perdedor. E isso não é verdade. O manso não é passivo. Só nós olharmos a figura de Gandhi. Ele lutava contra as injustiças. Ele lutava, ele nunca se calou perante as injustiças. Ele movimentava uma massa para que aquela massa fosse cobrar, fosse lutar pelos seus direitos, sem armas, sem violência. Inteligente como era, a forma de protestar, através de cartas, através de greves, através de passeatas, né? Na época, marchas, né? Mas nunca de forma violenta. Sempre dizendo o porquê. Por que aquelas leis não eram justas? Uma marcha super importante foi a Marcha do Sal. A Índia, ela tinha o seu próprio sal e não podia usar, porque a Inglaterra queria que eles fossem comprar o sal que vinha de lá. Então Gandhi, como ele iniciou uma marcha, a Marcha do Sal, que movimentou multidões, porque não era justo, pois o país produzia o sal. Por que eles tinham que comprar? Por que eles tinham que pagar impostos que na época não eram justos? E Gandhi provava por que não eram justos. E lutava. Sem se alterar. Era passivo esse homem? Foi um perdedor? Aos olhos dos arrogantes do mundo, pode ser que sim. Mas nós sabemos que não foi. E ele falava assim: aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os outros. Não existe arma mais poderosa do que a mente bem canalizada. Porque tudo se inicia aqui, em nossos pensamentos. Então, quando nós conseguimos direcionar esses pensamentos para o bem, para correr atrás dos nossos ideais, mas de forma mais branda, tudo começa a ter um sentido diferenciado. Então ele não aceitava o erro. Ele não aceitava. Mas ele se colocava sem agredir, sem ofender. Então, para minimizarmos essa violência, nós precisamos neutralizar duas forças. A força daquele que invade o espaço alheio, desconsiderando o nosso direito, e a força daquele que não tolera e não desculpa, porque só há os conflitos. No nosso dia a dia, o conflito existe por isso, porque há alguém que invade o nosso espaço e nós não conseguimos tolerar. Mas tolerar também não é aceitar o erro, porque senão não haveria progresso se nós fôssemos aceitar o erro. Mas
ele não aceitava o erro e não aceitava a injustiça, né? Mas dizia que deveríamos usar a nossa inteligência para canalizar, para evitarmos o mal e buscarmos o bem, buscarmos a justiça. E ele tinha suas fraquezas como ser humano, mas a diferença é que ele identificava as suas fraquezas. Essa era a grande diferença. E além de identificar essas suas fraquezas, ele trabalhava por modificá-las. Então, nos seus livros de autobiografia, ele coloca lá quais são as suas fraquezas, o que ele não gostava em si mesmo, não achava certo, né? Como seguidor do Bhagavad Gita, que influenciou muito a sua vida, um dos postulados era o trabalho interno. Era o trabalho de renovação, de estudar a si mesmo e tentar modificar. Então, era o que ele fazia. Então, Gandhi visava expandir vários direitos, né, os direitos das mulheres, criar harmonia religiosa e ética, eliminar as injustiças dos sistemas de casta, libertar a Índia do domínio inglês. Mas ele coloca que a sua maior vitória não foi o de libertar a Índia do domínio inglês, foi de dominar as suas más tendências. Ele coloca nas suas autobiografias que essa sim foi a sua maior vitória. Abrir mão de muita coisa para se renovar. Então ele fala assim: aprendi através da experiência amarga a suprema lição. Controlar a ira, torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Porque quando a gente fala em renovação, a gente não pode ter a ilusão de que a gente não vai se zangar, que a gente não vai se descontrolar, que a gente não vai ter ódio, não vai ter ira. Nós vamos sentir tudo isso. Aí Aristóteles, ele coloca algo muito interessante, porque ele fala, segundo ele, qualquer pessoa pode zangar-se. Isso aliviou quando a gente leu, né? Qualquer pessoa pode zangar-se, mas ele coloca 5 situações. Zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e de maneira certa. Aí ficou difícil. Ele mesmo coloca, e isso não é fácil, e não é, né? Zangar-se com a pessoa certa. Por quê? Porque às vezes a gente fica indignado com alguém e desconta no outro. A gente não vai até aquele alguém. Isso é muito claro em supermercado, no serviço público, com os atendentes. Isso é claro. Né? A gente está irado, a gente vai descontar num atendente que não tem nada. O atendente não fez a lei, ele cumpre as ordens. O caixa do supermercado não tem culpa se o patrão não põe todos os caixas funcionando. Ele não tem culpa. Mas a gente desconta, quer dizer, a gente se zanga não é com a pessoa certa. Né? Porque a gente tem que cobrar do dono lá, a gente tem que cobrar do prefeito, a gente tem que cobrar mas a gente não cobra, a gente vai descontando no que primeiro, às vezes, que a gente vê. Zangar-se na medida certa. Quantas vezes extrapolamos, né? A pessoa fez uma coisinha assim, a gente zanga e a gente faz 2 vezes aquilo. Então, Aristóteles diz, zangar-se na medida certa. Na hora certa. Na hora certa. Porque, por exemplo, quando a gente se zanga e tenta resolver com uma pessoa que está alcoolizada, por exemplo, não vai adiantar de nada. É bobagem, mas a gente zanga. Mas não resolve. Não tem nem como ter diálogo nessa hora. Zangar-se pelo motivo certo. Isso é muito comum entre marido e mulher. A gente começa uma discussão por um motivo, a gente se perde na discussão, aí depois a gente pergunta, a gente está brigando por quê mesmo? Então, zangar-se pelo motivo certo.
De maneira certa. Nossa, essa então é dificílima. Por quê? De maneira certa. Por exemplo, uma discussão no trânsito, uma coisa boba. Mas se um está armado, movido pela cólera, pela ira, saca a arma e dá um tiro. Então, zangar-se de maneira certa também é para a gente refletir. Né? De repente, a gente pode pegar essa fala de Aristóteles e colar na geladeira, no guarda-roupa, para a gente estar lembrando, minha gente. Porque a gente não vai deixar de zangar. Ninguém aqui vai deixar de zangar. Mas a gente precisa controlar essa zanga. Essa é que é a verdade. Por esse mundo de regeneração que vem aí. Que nós queremos estar no mundo regenerado. Nós queremos. E aí, Kardec continua lá no Livro dos Espíritos, na questão 921, que trata das esperanças e consolações. Ele pergunta aos espíritos: enquanto a terra não estiver transformada, poderá o homem conseguir uma felicidade relativa? Enquanto, mesmo com todos esses conflitos, a terra ainda numa situação difícil, há condição da gente conseguir uma felicidade relativa? E os espíritos são firmes. O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, mesmo ainda nesse planeta de provas e expiações, mesmo sabendo que ainda somos espíritos equivocados, pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, nós podemos minimizar, sim, as dores e os sofrimentos. Não podemos esquecer que precisamos olhar para nosso território íntimo com carinho, mas às vezes até com um pouco de severidade, porque só nós podemos realizar as mudanças. Não adianta o outro dizer: você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Não adianta. Se nós não conhecermos esse nosso território, não fizermos essa nossa viagem íntima e tivermos consciência de que é isso mesmo, não vai haver mudança. Então, se queremos alcançar essa terra renovada, precisamos iniciar pela nossa terra íntima. Lembrando de uma frase muito lida nesse final de ano, tenho certeza que muitos leram, e que quando eu li, eu parei para pensar. Porque às vezes a gente lê coisas belíssimas, mas a gente não para pensar. Então ela dizia assim: 2016 não será diferente se nós não formos diferentes. Nossa. Porque a gente fala assim: nossa, 2015 deixa para trás, vem 2016, vem com tudo. Mas muitas vezes, se as nossas ações realmente não forem diferentes, vai ser parecido. Mas não basta ler, né? Quanta coisa bonita a gente lê e compartilha, mas é preciso pensar nisso com mais profundidade. E a gente volta fechando o capítulo do livro, lembrando de Humberto de Campos, porque é necessário a reflexão profunda, aquela que o Cristo propôs a Levi. Se faz necessário, e Levi acolheu. Tanto acolheu que um dia depois do sermão, ele abriu a porta da sua casa para todos aqueles que ouviram o sermão e todos aqueles que quisessem ir até a casa dele. E quando chegou Lisandro, o aleijado, Levi o recebeu de braços abertos, deu um grande abraço e compreendeu que os que abandonam as ilusões no mundo para se elevarem a Deus conquistarão o reino proposto pelo Mestre. Uma emoção diferente dominava a alma de Levi depois das palavras de Jesus. Quando Jesus terminou o sermão,
já escurecia e a multidão se aproximava dele, para que ele os abençoasse. Eram anciãos que beijavam as suas mãos, cegos e leprosos que rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Porque mesmo diante daquelas dores da alma e dores físicas, corpos cobertos de úlceras, de dores, na presença daquele homem que irradiava amor, eles conseguiam sentir paz e esperança. Por alguns momentos, aquele homem aliviava aquelas dores. Era alguém diferente. Era realmente o Filho de Deus. O magnetismo que saía dele, nós não temos como traduzir. Jesus acolhia todos pelo olhar, mas pelo olhar que ama, que contagia, pelo olhar que não julga, pelo olhar que alivia, que compreende. Então Levi entendeu a lição. Levi compreendeu que o que era necessário para ter a posse do reino era o amor. No outro dia, então, lá está Levi, com as portas abertas de sua casa, olhando aqueles amigos, aqueles que antes eram desafortunados e que não podiam cooperar com o reino. Eles os olhava de forma diferente. E assim comemoraram. Jesus participou da festa, partia o pão e alegrou-se com eles. E enternecido, Jesus disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque também são bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Muita paz, que Jesus possa nos fortalecer nesse ano e que os nossos propósitos sejam realmente de buscar a nossa terra íntima, a nossa renovação, o nosso crescimento. E isso será possível com a nossa vontade, com o nosso esforço. Muita paz a todos.